Beleza. Você está gravando. Vamos voltar aqui. Nosso último dia. Bom, gente, hoje eu vou mostrar uma coisa, uma parada importante que a gente consegue fazer com o Full Prof. É importante porque é bem comum que a gente, quando a gente está fazendo uma amostra, está produzindo uma pequena porção de amostra, está na produção. Nem todo composto é, vamos dizer assim, relativamente fácil de fazer. Às vezes tem a questão de tratamento térmico e tal, e pode ser que algumas fases indesejáveis acabem aparecendo. Outras nem tanto. Mas é bom que a gente consiga quantificar o que tem dentro da nossa amostra. Então, essa fase extra pode ser tanto um óxido, por exemplo, que aparece quando você está fazendo a sua amostra, como pode ser do próprio composto. Só que, né, por conta de diferenças na hora de algumas, vamos dizer assim, uma falha de controle na hora que você está fazendo o composto, o composto acaba cristalizando de maneira um pouco diferente. Então eu vou mostrar para vocês hoje um exemplo que está no próprio Full Prof. Eu deixei lá de novo uma pasta comprimida para vocês poderem baixar e abrir, tentar brincar com uma delas hoje. Se der tempo, eu mostro uma coisinha no final. Bom, mas a gente vai... Para a gente, né, fazer isso, quais são os caminhos possíveis? Ou a gente começa com o PCR do zero, e aí acrescenta as duas fases na mão, mas você já deve ter percebido que dá um certo trabalho. Ou a gente parte do CIF também. Infelizmente, o Carvajal não chegou a pensar nisso. Então, a gente até consegue criar um PCR a partir do CIF, mas se a gente trabalha com mais de uma fase, ou a gente coloca a segunda fase na mão, ou dentro do ED-PCR, ou a gente vai direto para o PCR em si e faz a brincadeira na mão lá dentro. Então, vou mostrar para vocês primeiro como o que seria feito um desses caminhos, né, mas depois a gente vai tentar fazer mexendo com o PCR por dentro. Então, primeiro, é bom que a gente identifique as fases, né, e a gente começa a trabalhar com a fase que é predominante. Né, e aí, a partir disso, como eu falei, a gente ou coloca na mão com o ED-PCR ou abre o PCR, né, com um bloco de notas e a gente consegue fazer a brincadeira também. Né? A gente vai brincar, né, que eu escolhi para brincar com vocês, esse composto aí, que é o dióxido de titânio, e ele se apresenta em 3 possíveis fases, ou seja, as 3 fases, né, tem um átomo de titânio para 2 de oxigênio dentro de uma estrutura cristalina. Então, as 3 são a rutilo, a anatase e a bruquite, né, que tem esses grupos, se apresentam com esses grupos espaciais aqui. Beleza? Até procurei as fotinhas aí para ver a diferença, né, macroscopicamente da fase e tal. Então, beleza. Lá dentro das pastas que vocês têm disponível para vocês, tem lá um arquivo de dados, né, e já tem também a CIFs, né, que é a CIF que a gente vai usar. Mas vamos dizer que você tenha só o arquivo na mão, né, de dados. Vocês precisam, na verdade, saber também o comprimento de onda e tal. A questão do equipamento também, conforme a gente já vem dizendo. Então, esse aqui, né, depois a gente vai ver, é a cara, né, dos dados que estão disponíveis lá naquele arquivo para vocês. Bom, o background está bem retinho, né, ele está legal. Então, a gente não tem que se preocupar, por exemplo, em pegar o background. A gente tem que pensar, na verdade, na questão dos picos. Né? Então, ou seja, se eu sei o que o experimentalista lá, né, o cara que fez a amostra, ele te falou, olha, é um dióxido de titânio, eu medi ele com
um difratômetro de bancada. Então você já sabe o comprimento de onda, sabe qual é o composto, né? O ideal é que você bata um papo para saber se pode haver algum tipo de contaminação também, de repente o processo que o cara usou. Então, tudo isso é um papo que a gente tem, né, com o experimentalista. A única coisa que eu até deixei essa telinha aqui para lembrar que quando vocês forem abrir, o arquivo de dados não está como XY, tá? Ele está como essa disposição free aqui, que na verdade, ele mostra o 2θ aí final e mostra só o passo, né? Bom, vamos lá, como é que a gente faz primeiro? Depois que a gente abre, né, que a gente olha, né, para o difratograma, a ideia então é ir lá na base de dados e catar a CIF das três fases. Óbvio que, por exemplo, nesse caso aqui, a gente sabe que tem 3 fases. Tem alguns outros exemplos que vão ter fases pra cacete, né? Então, a ideia é a gente ir e verificar. Então, né, como é que a gente verifica isso? É bem no olho mesmo, tá? Então, base de dados, né? Abriu bonitinho, escolheu lá a ICSD, né? E aí a gente faz aquela busca bonitinho por titânio e oxigênio, né? Então, essa aqui, por exemplo, é a ficha da Rutilo, que é tetragonal. E aí você fala, tá, Júlio, que isso aqui vai me dizer alguma coisa? Bom, repare que aqui tem algumas opções aqui, né, que são os detalhes dessa ficha aqui, né? A mais importante nesse caso aqui é a visualização. Quando vocês clicam em visualização, vocês conseguem ver, além da estrutura em si, também como é que fica um difratograma desse cara aqui. E aí, é claro, qual é a maneira mais, né, vamos dizer assim, mais eficiente de comparar. Repare que, inclusive, dá para exportar o gráfico, né, se vocês quiserem fazer a coisa na mão e tal, dá para exportar também. Mas dá para fazer isso, vamos dizer assim, no olho. É importante que vocês coloquem, né, o mesmo intervalo dos 2θ, né? Repare que a gente consegue até colocar o U, V e W aqui, né? Porque se vocês marcarem a intensidade somente, vai marcar só barras que vão aparecer aqui. Então, né, dá para escolher qual é o comprimento de onda, se é raio-x, se é nêutron. Então, dá para a gente simular bem ele por aqui. E olhando para esse cara aqui, a gente olha pro difratograma dos dados e ver se alguma coisa corresponde, né? No caso, sim. Então, eu coloquei de 20 a 100, né, bonitinho lá. Eu simplesmente, aqui para facilitar a visualização, ou seja, né, para vocês poderem entender melhor, eu coloquei simplesmente na mesma largura aqui, né? Então, eu deformei um pouco a figura e a gente dá para ver que esse pico corresponde com esse pico, esse pico corresponde com esse, e aí por aí vai. Os picos que não correspondem é esse cara aqui, né? Tem mais esse pico aqui também, e esse pico aqui, né? Além desses dois aqui do lado, aqui, que parece, que não aparecem aqui. Então, a Rutilo, aparentemente, é a fase dominante, né? Porque ela é a fase que tem o pico correspondente ao pico mais intenso. Aí, beleza, vou voltar lá, né, eu baixo a ficha, né? E aí eu vou procurar, né? A gente baixa por aqui, dá até para escolher o nome por aqui também. E aí a gente vai procurar a outra. A outra é a Brukit, né? Então vamos ver a mesma coisa, né? A gente olha para o difratograma, vê que ele tá bem mais, tem bastante mais pico aqui, né? Então a gente faz a mesma coisa e olha, realmente, ele tem um pico aqui bem intenso aqui, mas tem o segundo pico mais intenso, ele está aqui não tem nada. Isso é mau sinal. Apesar de ter essa correspondência aqui, esse pico não vai sumir quando a gente vai fazer o refinamento, né? E aí a gente olha que tem outros picos aqui, tão intensos, esse aqui pode estar até batendo aqui também, como esse aqui, mas outros picos aparecem e eles não têm correspondência no arquivo de dados. Então, a gente pode descartar apesar da vontade, às vezes, da gente resolver rápido o problema, a gente pode descartar a Brukit, porque ela simplesmente esses picos não batem, né? A última é a Anatase,
né, que é tetragonal também. E aí tem bem menos picos, né? Tem um pico bem intenso aqui naquela região que a gente já tinha visto, e realmente bate, né? Então tem um pico aqui, tem esse conjunto aqui que tem 3 picos que estão aqui também, né? Esse pico aqui, esses 2 aqui, o resto são menores, né? Então esse aqui é um ótimo candidato. Aparentemente vai ser esse mesmo, a gente já vou adiantar, né, o spoiler que é ele mesmo. Então a gente baixa esse CIF aqui também. E aí, o que a gente faz? A gente pega a fase predominante, né? Gera um PCR a partir dela, depois a gente vai em patterns, muda para raio-x, phases, muda para raio-x também, ou seja, de cálculo, de simulação, a gente muda para realmente fazer o ajuste, né, o refinamento, faz o devido refinamento, né, ajusta lá refina pelo menos o início para saber se bate ou não, e roda. Né? No caso aqui, a gente vai fazer, calma, que a gente vai chegar lá, realmente bate. Né? A gente tem esse pico aqui batendo, e aqueles picos realmente ficam de fora, conforme a gente está vendo aqui que a coisa não funciona. Então, a partir daqui, né, ou a gente entra em phases e coloca na mão, ou seja, aqui já tem uma fase aqui que já está definida, né? A gente vê por esses botões que estão aqui disponíveis, a gente pode entrar e olhar essa fase principal. Se a gente quer adicionar mais uma, a gente usa esse botão aqui, vai aparecer aqui vai estar em branco, então a gente vai ter que colocar a coisa, ou coloca na mão, né? Ou coloca na mão, você vem aqui e muda, né, para raio-x, né, escreve aqui bonitinho, e vem na simetria e coloca a informação que a gente viu lá na ficha cristalográfica. Então essa é a maneira da gente colocar isso na mão, né? Além disso, tem que vir aqui depois de refinement, né? Vai ter uma aba, né, para a fase 2 aqui, né? Átomo, a gente tem que colocar os átomos na mão, aqui já está aqui, mas quando a gente, né, se você abre a primeira vez aqui vai estar zerado, então tem que botar 2 átomos, colocar a posição, o tipo certinho, né, a ocupação. Então repare que é um processo trabalhoso fazer isso na mão. Depois vem aqui, aqui em profile e também colocar as informações da escala, né, A, B e C, o V e W, que isso tudo vem zerado. Então reparem que se a gente tem uma coisa, vamos dizer, um atalho usando a CIF, né, a segunda fase colocando na mão, a gente tem um pouquinho mais de trabalho. Mas dá para fazer, aqui já está até refinado, e aqui uma tentativa de ajuste já com o Gui quadrado bem pequenininho e tal, ver que a coisa realmente funciona bem com as duas fases. Tudo bem? Aqui só um zoom aqui nesse pico aqui, que a gente está vendo que realmente ele não está muito bem ajustado ainda. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos brincar com ela então? Então vou aqui novamente abrir o Full Prof, e agora que eu percebi que eu também não estava com ele aberto. Então voltei aqui. Beleza? Vou aqui na aba. Abri o Edge PCR. Então, eu vou gerar um PCR a partir da CIF. Estou aqui sexta-feira. Vou pegar a rotilha aqui. Agora vocês já podem ir brincando comigo para saber se a coisa funciona, viu? Então, de novo, ele abre essa janelinha, né, com as informações e tal. Como a gente está usando tudo de bancada do raio-x bonitinho, não precisa mexer mais nada, dá um OK, salva e roda. Então aqui a gente obteve a simulação, né, daquela fase do retire lá. Então saímos, OK. Vou agora criar o PCR da segunda fase. A gente vai fazer um pouquinho diferente do que eu mostrei para vocês. A gente vai ver que é um pouquinho mais fácil. Então vou criar agora o PCR da anatase.
Então, vamos mostrar de novo aqui, bonitinho. Ok, salva e roda. Beleza, também criou. Né, também chegamos aqui a essa simulação aqui do difratograma. Todo mundo fez isso aí? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos carregar o PCR da fase principal aqui. Então, eu venho aqui, abrir, e vou procurar. Então, os dois PCRs aqui. O que está realmente carregado agora é o da Anatase, foi o último. Vou abrir o Rutile. Tá bom? Então, a gente vai aqui dar o abrir. Certo? Então, ele está carregando. A gente vem em phases. Tem aqui exatamente o que estava na tela agora há pouco. A gente vai adicionar uma fase aqui. Então, adiciona. Esses dois botões aqui, eles ficam agora disponíveis. Eu posso voltar para a fase anterior, né? Tá vendo aqui? Posso vir para cá. E aqui eu vou colocar que é a Anatase. Só que eu não vou preencher mais nada aqui. A ideia aqui é só que ele crie realmente o espaço de mais uma fase. Então, a gente dá OK e salva. Beleza? Então, a gente não vai... Não rodem que vai dar pau, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar lá no PCR, que a gente acabou de salvar, e vai abrir os dois PCRs e a gente vai fazer agora a cópia, né, um copia e cola para poder ficar a coisa mais fácil. Então, a gente vem aqui, vou aqui entrar na pasta Utana. Então, reparem aí na tela, eu tenho o PCR da Anatase e o PCR da Rutile aqui. Então, eu vou abrir os dois. Estou abrindo com o Notepad++, vocês podem, né, mexer com o de vocês aí bonitinho. Então, aqui, ó, a Rutile, vamos olhar aqui o passo a passo aqui. Lembra que eu mostrei vocês ontem? O job igual a 2 é de simulação. Tá bom? A gente não vai mudar nada por enquanto, a gente vai mudar depois na mão lá dentro do PCR mesmo. Ele está dizendo que ele tem duas fases. Esse NPH são duas fases. Ok? Então aqui o resto é tudo bonitinho. Não tem background, porque a gente está usando... por enquanto ele está considerando que é um polinômio. Aí a primeira fase daqui, ó, os dados da fase 1. Então o título é esse aqui, né? É a Rutile, que é o que a gente acabou de olhar. Tem dois átomos. Aqui está o grupo espacial. Então temos aqui o titânio, o oxigênio. Reparem que tem os números um pouquinho diferentes aqui. Vocês vão ver o que é isso aqui. Aí, escala, o VW, parâmetro de rede, e essa parte aqui que é de orientação preferencial, assimetria e beleza. Reparem que a parte de baixo aqui, ó, daqui até aqui, tá tudo em branco. É uma coisa, similar a esse pedaço aqui, certo? Só que não tem nenhuma informação, porque eu só criei a fase, mas eu não fiz nada, não inseri nada na fase. Né? Então, se eu rodar aqui, vai dar ruim. E vem até aqui. Essa parte final aqui, ó, o 2θ TOF aqui, ele está dizendo o seguinte, ele está criando um difratograma de 2θ de 1 até 150. Né? Esse aqui é o que ele mostra na tela. Então, ou seja, isso aqui já não é mais da fase, isso aqui já é do PCR em si. Então, o que a gente precisa? A gente vai usar o outro PCR para pegar todas as informações da fase, ou seja, o que vem, que começa aqui com esse cabeçalho e que termina aqui, né, no DL aqui. E vai colar exatamente aqui. Entenderam? Sim ou não? Sim. Beleza. É importante que vocês copiarem coisa errada, faltando o a mais, ele dá pau. Então vamos aqui. Vamos na Anatase aqui. Reparem, tá tudo bonitinho. Ó, vou até marcar. Vocês estão vendo? Ele começa a fase aqui, num cabeçalho, e termina exatamente onde está o DL. Então eu vou copiar esse cara aqui. Ctrl C. Venho para cá para o Rutile. Vou marcar o mesmo, né, o que se refere à parte da segunda fase. E vou colar por cima. Ctrl V. Certo? Tá aqui, bonitinho. Beleza?
Aí ele tem um ponto e vírgula que saiu aqui, que seria o título, que eu posso colocar na TAS aqui. Não sei por que não saiu lá quando a gente colocou no Full Prof, mas beleza. Então tá bom. Então, se vocês estão usando o Notepad++, ele vai ficar vermelho, porque você alterou. Então, no caso aqui, a gente pode salvar com esse mesmo nome, ou a gente salva com o nome, né, do próprio, da própria amostra. No caso aqui, né, a amostra, deixa eu ver, eu vou fazer isso. Então, vem aqui, salvar como, certo? A opção, tanto no Notepad++ como no Notepad normal, é de um texto normal, ou seja, TXT. Então, o ideal é colocar all types, ele mostra tudo, inclusive os PCRs. Então, aqui a gente vai salvar com .pcr titânio, né, oxigênio 2. Salvei. Beleza? Então, agora eu vou de novo na pasta e vejo que tem um outro PCR agora com o mesmo nome do arquivo de dados. Vamos ver como é que está, se o que a gente fez está certo ou não. A gente vai de novo no Full Prof, lá no Edge PCR, e vamos carregar esse cara aqui. Então vamos aqui abrir esse PCR que a gente salvou e vamos rodar. Ele rodou alguma coisa aqui. As intensidades fatalmente estão um pouco diferentes, porque por isso que não tá batendo muito bem. Mas não deu pau. Aparentemente está tudo certinho. Vocês conseguiram reproduzir o que eu estou fazendo aqui na tela? Sim. Beleza. Jura, Jura, não é isso, Júlia? É. A minha xará tá sempre aí querendo ganhar algum crédito a mais com o Colasso aí. Então, vou só dar um zoom aqui, ó. Que vocês percebam que até a altura dos tracinhos aqui é diferente. Porque essa aqui equivale, uma equivale para uma fase e outra para outra. Então, essa aqui fatalmente é a primeira fase, que a gente colocou a primeira, e o que está mais embaixo é aquela para a segunda fase. Então, aqui é a rutila, que deve ser a da anatase. Então, vamos lá, fechando aqui. Ok. Agora, a gente vai passar essa coisa aqui para o normal, né? Vamos fazer agora realmente o refinamento. Então, conforme a gente já tinha feito das outras vezes, a gente vem em Patterns, Data File Pick Shape. A gente vai manter o formato livre, porque a gente já sabe que os dados já estão por aqui. Aqui a gente vai mudar para raio-x e não para Pattern Calculation. Vamos deixar aqui o Thomson Cox. Ok. Em phases, a gente tem que fazer a mesma coisa para as duas fases. Isso é importante lembrar. Então aqui a gente passa para raio-x. Ok. E a gente vai na segunda fase, que é a anatase, e faz a mesma coisa. Passa para raio-x. Ok. Aí você vai assim, pô, Júlio, e se eu esquecer de mudar? Ele não vai refinar a outra fase. Ele vai só fazer o cálculo da segunda fase. Aí vamos salvar isso aqui. Vamos ver como é que está aqui em Refinement, que a gente não viu até agora, só viu na tela. Então o background está lá, bonitinho. A gente não mexeu em nada. O instrumento aqui também está de boa. A gente pode reparar que tem duas abas aqui agora. Na primeira aba, a gente tem titânio e oxigênio, posição atômica. Reparem que aqui agora está liberado aqui embaixo, porque ele está... aqui é o tipo de refinamento que a vibração atômica ela não é isotrópica. Né? Então, a gente muda aqui, ó, o fator térmico aqui, ó, se a gente clicar aqui do lado, ele vai dizer que ou é isotrópico ou é anisotrópico. Como já veio na CIF que é anisotrópico, a gente vai deixar ele assim mesmo, tá bom? Dá até para fazer, né, outras coisas aqui, mas não vamos mudar não, porque isso já veio na CIF, fatalmente não é bom mudar. Então, beleza, a gente fecha aqui. Não vamos, por enquanto, fazer nenhum tipo de ajuste, né? A gente quer só saber se está rodando mesmo. Aí aqui o profile, então vem escala, tal, tá tudo bonitinho. Né? O UV e W já são exatamente do programa, bonitinho. Na segunda aba, em átomos, a gente vê que não é mais anisotrópico, então o B é o isotrópico só.
né? Bonitinho. Aqui em Profile também está dando a mesma coisa, né? Então, ou seja, os dados, os valores estão aqui, não tem nada zerado para dar pau nem nada. Então, ok. A gente dá um ok aqui. Vou mudar aqui para 30, né? O número de ciclos. Ok. A gente salva e roda rezando para dar tudo certo. Aparentemente deu tudo certo porque o bichinho não travou. Apesar do que o quadrado está muito alto, né, a gente vê que o pico tem um pico que está muito próximo desse primeiro pico aqui, certo? Então tá. E eles estão correspondendo conforme a gente está vendo por aqui, aparentemente. Esse segundo pico aqui também tem aqui um pico, está bem em cima dele. Então, aparentemente, a questão é realmente de refinamento. Mas parece que a gente encontrou realmente as duas fases. Ó. Tem esse pico correspondente aqui. Esses três aqui, fatalmente, são desses três aqui. O outro que está batendo aqui, esse aqui também, e por aí vai. Então, tem uma fase que está com o parâmetro de rede um pouco fora e a outra está com o parâmetro de rede mais ou menos bonitinho. Então, vamos lá, então. Primeira coisa que a gente faz, né, vamos então tentar refinar os parâmetros de rede, né, e o displacement. Então, vamos sair. Vem aqui. Então, instrumental, o displacement, que vai ser igual para as duas fases, já que a amostra é uma só. A gente vem em profile, muda aqui, nós marca os três aqui. Na fase 2, a gente marca também os três. Reparem que agora eu tenho esses dois aqui são iguais. A gente vai voltar e eles vão estar vermelhos. Ou seja, tem um vínculo de um com o outro, né, por conta da fase. Às vezes não é muito... Quando você tem uma floresta de picos não, e os picos estão um pouquinho longe, não é muito bom sair marcando tudo, não. Mas no caso aqui, como o exemplo é relativamente simples, a gente consegue fazer isso de boa. Então a gente dá OK aqui, salva e roda. E vamos rezar para tudo certo. Então a gente tem aí os picos se encaminhando para lá e para cá. Vamos dar um zoom aqui. Esse pico parece que está batendo. Aqui, esses três aqui ainda estão um pouquinho longe ainda. Né? Pode ser que... ou seja, tem um dos parâmetros de rede não tá tão legal. E aqui tem até um que está... alguma coisa meio fora aqui. Não sei que está... De repente, pode ser alguma coisa... alguma terceira fase que a gente não saiba. Bom, beleza. Vamos rodar mais uma vez, que ele não chegou ainda, ainda não convergiu, né? Ele está reduzindo muito pouco, né? Estava 6, agora 5,60 para 30 ciclos. Vamos ver se a gente faz agora... vamos ajustar o background e as duas escalas. Vamos ver se melhora. Então, saindo, vem para cá. Então, escala. Reparem que está vermelho os dois, que eles têm esse vínculo, ou seja, os dois têm que mudar junto. Na fase 2 eu faço a mesma coisa, escala aqui. E o background, só os dois primeiros. Então, ok, salva e roda. Então, parece que deu uma melhorada. Ele está bem longe ainda de convergir. Então, vamos ver aqui o primeiro pico, está bem baixinho, está um pouquinho fora, inclusive. Esses três caras aqui ainda estão um pouco fora. Então, a gente tem algum parâmetro de rede aqui, né, da segunda fase, porque tá vendo que os traços estão um pouco para baixo, que a gente tem que mudar. Né? Ele não está conseguindo ainda encontrar os picos bonitinhos. Assim como esse cara aqui, que ele era para estar aparecendo aqui, os dois aqui. Ó. Então tem um aqui, né, e o par desse cara era para estar aqui. Certo? Então vamos ver se o programa consegue se enxergar um pouquinho melhor. Vou rodar de novo. O pico até parece que, olhando para esse detalhe aqui, parece que ele está realmente chegando um pouco
para a posição. Mas ele está demorando um pouquinho. Então vamos ver aqui. Bom, agora a questão é tentativa e erro, para saber o como é que a gente faz para a coisa realmente refinar, porque ele ainda não está com... Os picos ainda não estão indexados, né? Então vamos lá. Vamos sair. Sim. Então vamos olhar para a segunda fase. A gente tem só tem duas maneiras de mexer. Bom, os picos, eles têm que entrar, eles têm que caminhar para os picos calculados, né? Eles têm que caminhar para a esquerda, correto? Com 2θ menor. Isso quer dizer que eu tenho que aumentar um pouco o parâmetro de rede. Beleza? Aí agora entra aquela coisa, tá? Se ele não está ainda, está longe do mínimo para ele poder fazer o refinamento e chegar perto do número correto, aí, o que a gente faz agora, que é a sacada, ou que é pelo menos o que vem da experiência de cada um, é futucar para ver se eu ajudo ou atrapalho. Então, no caso aqui, eu vou fazer um teste mesmo que eu não sei, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, se eu tenho que aumentar o parâmetro de rede, eu vou aumentar aqui de 7,8, eu vou tirar o 7, tá bom? Então vai ficar 84. E vou rodar, né, para saber o que acontece lá. Porque ou vou jogar uma quantidade de picos errada pro lado certo, ou eu tô fazendo a coisa certa, né? Mas vamos ver, é tentativa e erro mesmo. Então salvou, rodou, aparentemente ele piorou. Ele foi demais, né? Se vocês perceberem. Vamos lá. Aqui, ó. Tá longe, né? Esse cara aqui devia estar aqui. Esse devia estar aqui. E o outro não tá nem na tela. Assim como esse cara aqui, ó. Acho que o mais flagrante é esse cara aqui, ó. Esse era para estar aqui. Então, aparentemente, bom, vou olhar mais esse aqui, que também é bem importante. Aparentemente, eu joguei o conjunto de picos errados. Então, vamos fazer com o outro agora. Então, a gente volta. Sai. Vamos não ler. Ele vai pedir, né, ele vai dizer que algum programa externo mexeu. Então, eu não quero recarregar. Então, vem Refinement. De novo, vou lá na fase 2. Profile. Vou voltar com o 7 para cá. E vamos ver como é que fica se eu agora fizer aqui. Né? Então, aqui, em vez de botar 9.5, vou só tirar o 0. Que aí já fica quase 9.5. E vamos ver o que acontece. Vamos dar o OK. OK. E aqui, se eu rodar direto, ele não roda o que eu acabei de mexer. Né? Que para ele não recarregou. Ele tá com o salvo antigo ainda. Então, eu tenho que salvar para depois rodar. Vamos ver o que acontece. Ó, parece que dessa vez eu não fiz besteira. Viu, Colasso? Rapaz, você estudou direitinho. Você sabe que eu gelei um pouco. Achei, que não vai dar certo. Você agora você pode se candidatar agora para... Vou deixar... Você pode se candidatar para auxiliar da Júlia agora. Tá bom, pode ser. Já pode consertar minhas amostras. Tá bom. Júlia, você tem bolsa pra mim aí? De C, não, né? Tem nem pra mim. Aí não dá. Esse Colasso também, hein? Então vamos lá. Repare que esse primeiro pico aqui, ó, ele até tem uma... bom, como a gente já tinha visto antes, então tem uma subidinha um pouco mais lenta do que lá de cá, pode ter uma deformação aqui, mas aparentemente o shape está parecido, né? O segundo pico tá a mesma coisa. Vou pegar esse pico agora aqui, esse conjunto aqui, também tem um pouquinho. Esse aqui já nem tanto, né? Mas aqui os picos estão bem próximos, né? Então dá até para rodar um pouquinho mais para ver se a coisa funciona. Estou em 42. Vamos ver esses caras aqui.
Aqui já não tem, né, parece que não tem tanta deformação. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dizer que abaixo de 45, eu quero que ele conserte, né, que ele acerte a questão de assimetria para ver se melhora, tá bom? Mas antes disso, vamos rodar mais um pouquinho para ver se ele melhora um pouco aqui, para pelo menos convergir. O Q quadrado diminuiu, mas a convergência deu uma piorada aqui. Agora melhorou, né? Parece que está indo no caminho certo. Vamos rodar de novo. Agora foi. Então ele convergiu. Q quadrado de 6,21 até o ciclo 13. Então é aquilo. Né? O que a gente tem que fazer agora? Fazer o ajuste dos picos agora, do peak shape, né? Do formato dos picos. Então a gente sai aqui. Né? O reload agora deu certo. Vamos primeiro resolver a questão, né? Vamos colocar aquele que tem uma simetria. Então vamos lá em Patterns, Geometry, Corrections. E aqui a gente vai botar aqui em 45. Abaixo de 45, a gente quer que haja correção por assimetria. Tá ok? Ok. E agora vamos fazer... vamos fazer uma coisa que é importante também. Então eu vou só minimizar esse cara. Vou minimizar esse cara aqui e deixar esse cara pro lado de cá. Quando eu clicar aqui agora no meu Notepad++, ele vai me dizer, olha, algum programa mexeu nesse troço aqui. Quem estiver usando o Notepad comum, o ideal é que você feche sem salvar, sem nada, tá bom? E abra ele naturalmente agora. O Notepad++ tem essa vantagem, então a gente consegue vir aqui, ele vai me dizer se está bom para carregar, foi beleza, eu vou carregar sim, porque ele já está refinando alguma coisinha. Eu vou até fechar essa segunda aba aqui, ó. Vou deixar só ela aqui. O que acontece se eu quero agora fazer o refinamento daquele, né, daquela parte ali, vou deixar aqui assim do lado, para poder ter acesso aos dois. Se eu quiser agora fazer o refinamento do Peak Shape, e o Peak Shape, ele no final das contas, ele, em princípio, ele tem que ser igual para as duas fases, porque elas estão misturadas. Então, eu tenho que ter um vínculo quando eu faço esse refinamento. Então, o que eu tenho que fazer, né, grosso modo? Eu venho aqui, vou marcar eles aqui, né, de novo, o W e o X para as duas fases. Tá bom? Então, eu marquei aqui, vou para a fase 2, marquei aqui também. Beleza? Ok, e aí eu não rodo, eu salvo ele. A partir do momento que eu salvo, obviamente que quando eu voltar aqui no Notepad++, e com ele aberto, ele vai me dizer, alguém mexeu no teu programa, e aí? Beleza, eu quero carregar. E agora eu vou olhar aqui como é que estão aqui esses caras. Reparem, o V e W, como eles vieram, né, são do próprio FullProf, os valores são iguais, né? Tanto aqui, quanto aqui. Mas reparem como é que está agora, o que eu estou fazendo no refinamento? O W e o X. O W está como 101, ou seja, ele é o 10º parâmetro que está refinando, e o 1 que significa que o passo é o passo de 100% do programa. E aqui é 111, porque é o 11º parâmetro que ele está refinando, com 100% de passo que ele faz. Então, se eu quero que esse cara seja refinado igualzinho o da outra fase, eu tenho que deixar esses números iguais. Então, se aqui é 101, aqui eu tenho que colocar 101. Se aqui é 111, aqui eu tenho que colocar 111. Beleza? A partir do que eu faço isso, né, eu tenho que salvar esse cara. E agora eu vou aqui de novo no EdPCR e vou pedir para ele recarregar. Como é que eu faço isso? Esse segundo botão aqui, ó, ele dá um Reload Data. Então, recarrega. Ele te avisa também, fala, olha, alguém mexeu aí, beleza? Beleza. E agora eu mando rodar. Repare que já deu uma melhorada boa para diabo. Vou dar aqui no máximo. Já chegou na convergência, né, no ciclo 30.
Aliás, era 12 aqui, né? Que quando eu maximizei, ele mudou aqui. Mas realmente, os primeiros picos eles não estão tão legais, não. Esse pico aqui também não está tão legal ainda, né? Mas reparem que já está bem melhor. Não é? Vamos fazer o refinamento agora das duas assimetrias, aqueles dois parâmetros de assimetria lá. Então, ok. A gente vem aqui, novamente, fase 1. Ó, que bonitão. É vermelho exatamente porque tem um vínculo. Assimetry parameters. Marquei esses dois primeiros. Ok. Fase 2. Assimetry parameters. Marquei eles dois também. Ok. Ok. E eu tenho que salvar. Agora eu venho para cá de novo. Alguém mexeu. Recarrega? Sim. Então reparem que aqui apareceu 121, 131, 141, 151. Então eu tenho que botar igual também. Então vem aqui 121 e o outro é 131. Estou muito rápido para vocês ou estão acompanhando? O meu já travou já. Já travou? Bom, ainda bem que tem o vídeo. Depois vocês fazem aí. Se travou, quer dizer que está tudo normal. Bem-vindos. Bem-vindo ao Full Prof. Bom, agora eu tenho que vir aqui. Vou fazer o recarregar. Ele vai me avisar de novo, né, que tem alguém mexeu. Eu salvo e rodo. E vamos ver se ele melhora um pouquinho. Ele deu uma melhoradinha, mas nem tanto. Né? Ele foi até 12 ciclos. Né? Vamos dar uma olhada como é que está aqui. Ele já tentou dar uma acertada, mas aí ainda tem os outros parâmetros, né, que a gente ainda não fez o refinamento. Então, vamos sair. Ok. Vamos agora em Refinement. Aliás, vamos fazer o seguinte. Já que a gente está mexendo aqui, vou mexer direto aqui. Tá bom? Então, aqui, vamos recarregar o bichinho. Vou mexer agora no U. Então, não vamos mais fazer refinamento nem no X e nem no W. Então, aqui eu boto 0. Aqui eu boto 0. E no U eu coloco o 101. Né? Da mesma maneira que eu tenho que colocar aqui embaixo. O 101. E aqui também apago o do W e apago o do X. E ok. O que a gente está fazendo aqui agora é o que, na verdade, o Carvajal fazia antes dele criar a interface. Ou seja, ele fazia o cálculo mais ou menos por aqui. Né? Eu acho que o Topas também é uma coisa parecida, né? Só que o próprio editor o editor é o próprio programa. Correto, o Colasso? Ou eu estou viajando? Errou! No Topas a gente usa o JEdit, que é um editor que a gente consegue linkar ele com o Topas. O Topas tem a parte toda de interface, assim como o Full Prof, só que ela também é menos poderosa. Ela, em geral, é vendida muito cara. São 40 mil euros. Eita. Mas vai 10 licenças para a indústria. Para quem não tem tempo faz o mais do mesmo, o básico. E aí você compra por 2 mil... Agora acho que 2 mil dólares a primeira licença e... Não, euros, desculpa. 2 mil euros a primeira licença, 500 a segunda, 600, uma coisa assim. Você associa o JEdit e você faz tudo, a gente faz praticamente tudo na mão. Entendeu? Colocando as variáveis todas na mão. Bom, beleza. Então vamos vir aqui, vamos recarregar o bichinho. Ok. Eu já tinha recarregado, né? E vamos rodar para saber o que acontece. Na verdade, o ideal acho que era ter começado com esse U e o V aqui zerados. Mas vamos ver se a gente consegue chegar a algum resultado interessante. Beleza? Agora ele deu até uma gaussiana negativa para variar. Né? Isso é bem comum. Beleza, vamos fechar aqui. E aqui. Então, o U ficou muito pequeno, entendeu? Realmente, provavelmente o W ele tem esse valor aqui fatalmente por conta do
né, porque o U já estava grande antes. Então a gente vai voltar, né, e fazer o ajuste só do W e do X. Então a gente volta aqui o 0, né, e aqui a gente coloca de novo o 101 e aqui 111. Beleza? Como a gente já viu que pode dar pau mesmo, e esse V está com um valor bem alto, ele costuma ser bem baixinho mesmo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai zerar ele. Pau com parâmetro de assimetria, tá o mesmo valor lá. Como é que é o negócio? Tá 111 no assimetria 2. Ah, verdade. Verdade, muito bem lembrado. Então vamos colocar... Quando a gente não sabe o que a gente está fazendo, cara, geralmente, ou seja, quando você está referindo muita coisa ao mesmo tempo, e aí você começa, você não ter esse pau aqui que você acabou de me lembrar, eu costumo fazer assim, ó, 991 e 981. Porque eu tenho certeza que eu ainda não cheguei lá. Beleza? Então, vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Vamos botar 0 aqui. Vamos zerar aqui também. E aqui vamos colocar de novo 991 e 981. Por que não tem problema aqui? Porque lembrem que aqui em cima, esse Alt aqui, igual a 1, ele está automático. Ele mesmo reordena as coisas depois. Então, ele vai ajustar depois esse 991 e o 981 para valores, né, condizentes com a coisa aqui. Então, beleza. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Falta aqui, eu apaguei o V, deixei o U aqui zerado. Beleza, vamos ver como é que fica aqui então. Então, eu salvo esse cara aqui. Venho para cá, recarrego ele e mando ver. Beleza. Então, temos aqui um tal pick shape tão bonitinho. Aqui também não. Aqui já começa a estar mais ou menos. É provável que de repente a gente tenha que mudar para pseudo-void, assim como eu tinha identificado com a minha amostra depois. Esses dados aqui são bem antigos, eu não duvido que isso seja necessário. Então a gente fecha aqui. Ok. O que está faltando aqui, de repente, são os parâmetros térmicos, né? Porque esses parâmetros térmicos vieram, né, de um ACIF, não são exatamente dessa amostra aqui. Então a gente pode, de repente, tentar refilar. Vamos ver se dá pau. A gente marca todos eles aqui. Ok. Na fase 2 eu também pode fazer a mesma coisa. E aqui realmente não tem vínculo, tá? Se tiver algum vínculo, tipo de substituição de um átomo por outro, o próprio programa já entende, tá bom? Então vamos ver, ok. Salva e roda. Ainda não está 100%. Mas, né, o Q quadrado está com um bom valor. Os R estão um pouquinho altos ainda, podia melhorar um pouquinho. Né, e por aí vai. Agora, a ideia agora é ir futucando. Né, futucando no U, V e W, no X, ver se essa função ela corresponde a um bom... Né, de repente, a própria função não está ajudando. A gente também não sabe se tem orientação preferencial. Na verdade, se vocês procurarem o arquivo lá na pasta de exemplos, como o próprio Carvajal, não sei se a amostra era dele ou não, ele já sabia todas essas informações, a gente não sabe informação nenhuma. Então pode ser que tenha alguma coisa lá que já resolva o nosso problema. Júlio. Oi, querida. Não, você pode terminar seu raciocínio, que eu queria fazer uma pergunta aí. Não, na verdade, o que eu quero evitar agora é ficar brincando com o dado e, de repente, a gente perde muito tempo fazendo o refinamento com uma amostra que nem nossa, né? Porque, na verdade, o que eu queria mostrar para vocês aqui, eu ainda não estou conseguindo acessar o Alt por aqui, não sei porquê, essa parte aqui, ó. Então, eu vou aqui entrar no PCR,
né? Já estava aberto aqui, na verdade, não precisava. Não é o BCR, é o Alt que eu quero ver. Então eu quero entrar no Alt aqui, né? Entrar com um bloco de notas. E aí, se eu vim aqui embaixo agora, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, aqui, ó. Aqui eu tenho a fração de fase, né? Ele tem, além do volume que ele calculou até agora, né, para cada uma delas, ele tem a fração. Então, a fase principal tem 78,21%, né, do material. E a fase secundária, 21,79%. Isso aqui costuma ser uma informação importante quando a gente está fazendo a análise das amostras que a gente está fazendo. Mas fala, Sandra, o que houve? O que você queria perguntar? Não, é que você falou aí dos fatores R e do Q quadrado, que esse caso aí que você está fazendo, o Q quadrado é baixo, mas os fatores R são altos. Então, esse refino é um bom refino ou não é muito bom? Porque quando a gente ouve falar que o Q quadrado é próximo a 1, como você falou em outros dias, é um bom refino, mas esse Q quadrado ele é uma razão desses R's, né? Então, se você tem 2 R's grandes, você vai ter um Q quadrado pequeno, né? Pode ser, né? Sim, vamos lá. Em termos de Q quadrado, ele não está ruim, não. Como eu falei, ele não está ruim, mas quando a gente olha para os R's que estão acima de 20, é uma coisa que, vamos dizer assim, numericamente ou estatisticamente, a gente pode pensar, olha, dá para melhorar um pouquinho ainda, né? Claro que ainda tem aquela coisa, será que realmente são os dados... Será que o fato da linha de base estar muito próxima de zero não está influenciando? Então, são questões que às vezes a gente que é muito mais de tato do que qualquer outra coisa. Mas nesse caso aqui, né, a gente ainda vê no difratograma que ainda falta, ele não está tão bem refinado. Então, por exemplo, nesse pico aqui, ó, ainda está faltando, ele podia estar um pouquinho melhor, né? As intensidades ainda não estão batendo, né, nesses picos aqui. Os pequenos até que está legal. E esses dois principais aqui também não, né? Sem falar o shape, que o shape ainda não está legal. Né? Ou seja, ainda tem alguma coisa de assimetria que ainda não está tão legal. Fala, Olá. Vou te pedir um favor, e aproveitar na pergunta da Sandra, eu vou te pedir para botar nos fatores estatísticos de novo. É bom a gente dar uma olhada. Então, assim, quando você vai colocando, então, apenas olhar para o Q quadrado não é suficiente para você dizer que o refino está bom, né? Não, a gente tem que olhar para duas coisas, né? Para a parte estatística em si, que são os R's aqui, ó. Onde é que tá? Aqui. Então tem que olhar para os R's aí, para o Q quadrado, mas também tem uma parte visual que acaba sendo importante. Então tem uma subjetividade em cima dessa brincadeira toda aí. Deixa eu só chamar a atenção para um fator que eu uso muito, ainda mais quando eu vou fazer Hitwell, que é o seguinte: o Q quadrado, muitas vezes, para o pessoal saber o que acontece na prática. Às vezes você pega uma amostra com uma resolução muito alta e isso acaba dificultando baixar o número de o Q quadrado. Porque, se vocês olharem depois com calma a expressão do R esperado, o R esperado ele depende exatamente do número de pontos. Então, quando você tem um número de pontos muito alto, o teu R esperado, ele tem um fator no numerador dele, que é o número de pontos no teu gráfico, menos o número de variáveis refinadas. Então, em geral, esse número, esse N, é muito maior que o número de variáveis refinadas. Então, tem uma tendência desse número, ele, para os experimentos muito precisos, ele pode acabar sendo baixo. Depois vocês olhem com calma as expressões. O que isso influencia? Influencia que, por mais que você refine, você não vai ajustar para um valor muito baixo. Experimentos de alto background, muito background, os fatores estatísticos melhoram rapidamente, simplesmente com o fitting do background. Então, também estar baixo o refinamento, o número, quando você tem background alto, não garante um resultado muito bom. As coisas que vale a pena olhar aí, que o Júlio está falando, o que eu mais olho, são o RWP, que é que ele tem um peso nesse... Acho que é o segundo fator aí, né? O 22%. Isso.
4.2. Então ele está dizendo o seguinte, realmente dá para identificar que tem pontos a melhorar. Eu estou dizendo que é como se 24% dos pontos ainda estivessem fora, eles não estão tão bem ajustados. Dá para melhorar, entendeu? 100 menos isso está bem refinado. Então vou arredondar para 25. Então 75% dos pontos estão batendo bem com o valor. Outro que é interessante é o R de Bragg. Ele está ali, ó, fase 1 e fase 2, um pouco abaixo, Júlio. Isso. Não precisa marcar não, porque acho que está ficando ruim para ver marcando. Mas é interessante que a fase 1 está com um R de Bragg de 6,85. Então quer dizer que o da 2 está com 22,1. O que eu faria a princípio era olhar a posição dos átomos. De novo, deixa eu explicar. O R de Bragg ele só está olhando as intensidades. Ele não está olhando ponto a ponto. Quem olha ponto a ponto é o RWP. Então, se o RWP está bem ajustado, está baixo, em geral menor que 10, e o R de Bragg está alto, quer dizer que a maioria dos pontos da forma do pico está boa, mas as intensidades não estão bem ajustadas. Nesse caso, o R de Bragg ele é olhado para cada uma das fases, porque como as intensidades dependem da posição dos átomos na rede, de orientação preferencial, ela é para cada amostra. Então você vê que as intensidades da fase 1 estão melhores que a fase 2. Então me indicaria, ainda tem bastante coisa para fazer, mas me indicaria olhar com atenção a orientação preferencial na fase 2, a refinamento das posições atômicas. Então isso é uma coisa, isso junto olhando o gráfico, tá? Isso é uma coisa que a gente vai fazendo devagarinho e entendendo. Aqui eu vou dar uma dica na prática, que é o seguinte: chegou num ponto do refinamento, não sei se o Júlio e a Sandra concordam, podem discordar, por favor. Salva com o nome o arquivo e tenta começar de novo. E aí você pode ir um pouco mais adiante, arriscando algumas coisas. Eu sempre faço isso. Exatamente. Porque você garante um ponto. É igual aqueles programas, né? Que o cara ganhou 10 mil, depois de 10 mil para cima, ele não perde mais 10 mil, ele começa a arriscar um pouco mais. Não quando ele chega perto de 100 mil. Aí ele faz o quê? Ele tem que salvar de novo, numa outra versão, um outro nome. Porque exatamente é aí que você vai entender o que cada coisa influencia. Eu refino mais posições. Eu tiro hoje, por coincidência, eu estava fazendo com a Júlia um trabalho, um refinamento de Pauli, que a gente estava botando os valores próximos dos que a gente esperava, e o valor ia exatamente para o ponto que a gente achava que estruturalmente parece não consistente, mas o dado é o dado, então eu não posso ficar tentando modificar o resultado. Então ele está indicando que tem alguma coisa ali, que um parâmetro de rede está maior do que eu esperava. Então a gente salva até um ponto e vai tentando arriscar para cima. É muito importante a gente ficar olhando isso com cuidado, entendendo mesmo o que está acontecendo. Então essa maturidade, eu consigo chegar 2 vezes no mesmo número, o programa é estável a nível de repetir o número, então essas são as dicas que a gente vai dando. Faz um refinamento, salvou, parou ali, começa do zero no outro dia e vê se você chega no mesmo ponto ou vai andando um pouco mais. E não tem jeito, gente. Tem que ler os artigos base, pelo menos disso. A função da curva, entender um pouco mais o que é o V e o W, o que é X e o Y, quais são as estratégias de refinamento. Então, acho que vale olhar os parâmetros olhando sempre o gráfico também. É muito importante. Tá? Desculpa atrapalhar aí, Júlio. Não, tranquilo. Concordo com o que o Titio Colasso falou, e acho que, além disso, é importante, por isso que eu acho que até comentei, mas acabei não fazendo, né? Deveria ter feito um pouquinho, mas eu estava com medo do tempo, que quando vocês estão começando numa coisa, antes de começar a fazer qualquer coisa, vocês podem pegar uma CIF qualquer de simulação e ir brincando com os parâmetros para saber o que acontece com a forma do pico, se eu aumento demais esse cara aqui. E se eu fizer isso aqui? E realmente é feio brincando, porque antes do refinamento, quando vocês brincam, né, dessa maneira com os parâmetros, você tem noção de qual é o efeito que aquele parâmetro faz, né, no seu difratograma. Porque aí quando você está fazendo o refinamento, você consegue induzir o programa a ir na direção que você quer
né? Mas você só consegue fazer isso se você sabe o efeito do parâmetro em si. Sobre essa coisa de salvar com outro nome, tem uma dica também que eu dou, principalmente porque vocês estão com muito trabalho pela frente. Ou seja, estão refinando uma amostra que é um pouco mais complicada, e aí tem muita coisa que fazer, que é isso aqui. Se forem no Full Prof, no EdPCR, desculpa, aqui no Output, tem uma opção aqui, ó, que ele sempre reescreve por cima da PCR antiga. Mas dá para ele, né, vocês podem marcar aqui, ele vai criar sempre uma PCR nova. Então, se vocês estão mexendo com uma amostra, com um refinamento que é muito instável, qualquer coisinha sai do lugar, uma maneira de você brincar é assim também. Porque você rodou, deu pau, você volta no PCR antigo. Né? Você tem que ter noção em qual número você está trabalhando. Mas isso aqui também é possível. Né? Isso aqui também acaba sendo uma boa dica quando vocês estão aprendendo a mexer com isso aí. Beleza? Então vamos voltar aqui para a apresentação. Já nem sei mais o que estava aqui. Bom, no meu por algum motivo não está acontecendo, mas aqui esse arquivo de saída é exatamente o que eu tinha pegado antes, já numa apresentação antiga, né? Que são volume e a fração de cada uma das fases. Aí, o que a gente faz agora o que eu posso mostrar para vocês é o Full Prof Studio, né? Que o Full Prof ele cria arquivo de saída para que a gente consiga abrir esse carinha aqui. Né? Então, esse aqui é da Rutile e aqui né, desculpa. Rutile e Athanase. Então, aqui é da Athanase, então ele vai ter o número 2 lá no final. Né? E aqui é do Rutile. Deixa eu só tentar mostrar para vocês aqui na pasta em si. Está aqui. Onde está aqui, ó. São esses dois aqui, ó. Então, reparem, fase 1 e fase 2. Certo? Como é que eu faço para abrir isso aqui? Vamos voltar lá no EdPCR. Desculpa, não, na barra do Full Prof. Abrir o bichinho aqui. E aí agora a gente vem abrindo os arquivos. Então, eu estou na sexta-feira. Rutana, né? Então, esse aqui são o que tinha criado antes. E aqui, ó, fase 1. Dá para mexer com a mão. Então, a gente tem os átomos aí da Rutilo, na fase principal. E eu posso também fazer com a fase 2, que é da Athanase. Tem outros programas que você consegue fazer isso também, tá? Tô comentando que no Full Prof dá para fazer isso. Esse programinha é bem simplesinho. Ok? Alguma dúvida até aqui? Se vocês quiserem mais detalhes, dão lá na pasta do exemplo. Tá? Esses dois arquivos aqui, aqui é o Rutana, o PCR e o DAT. Né? E aqui está marcado o que ele é. Né? Um difratômetro convencional de raio-x. Né? E tem duas fases aqui. Reparem que tem até outras aqui. Ó. Tem o infalado Epic Shape. Ou seja, esse outro PCR aqui, Rutana TCH, que está aqui embaixo, ele deve fazer o mesmo refinamento, só que ele escolhe uma outra forma de pico para saber se fica melhor ou pior. Beleza, galera? Alguma dúvida? Sim ou não? Perguntas? Sim! Não. Então, vou usar esse tempinho final só para mostrar a coisa da fase magnética para vocês. Eu até procurei alguma coisa para fazer, mas isso costuma ser muito demorado e eu já estava vendo que pelo número de slides a gente não ia ter tempo. Então, vou só mostrar a vocês. Né, depois vocês procuram lá nessa parte de exemplo mesmo, do próprio Full Prof tem, mas tentar explicar como é que a gente faz isso. Então, assim como a gente tem o ordenamento, né, da parte cristalina, né, da estrutura entre cristalinos e amorfos, né, a gente só tem picos quando a gente tem ordenamento a longa distância, né? Ou seja, aqui, né, no caso do amorfo, eu posso ter de repente uma pequena região em que
há um pequeno enrodelamento, mas isso não é suficiente para que a gente tenha picos. Né? A gente tem que ter essa repetição ao longo da rede. Né? Então, no cristal de silício, né, de óxido de silício, a gente tem esse ordenamento a longa distância e por isso que a gente tem os picos. A mesma coisa para átomos que têm ordenamento magnético. Então, se a gente tem um átomo, uma amostra que está na fase paramagnética, a gente tem, na verdade, os spins totalmente, aleatoriamente ordenados. A gente não tem esse J que acaba sendo muito fraco, então eu não tenho, né, nenhuma conexão, nenhum acoplamento entre os átomos. Mas se eu, por exemplo, baixo a temperatura, ou vou para uma fase, né, vou para uma região, né, de temperatura ou pressão que seja, que eu tenha um ordenamento magnético, isso quer dizer que eu tenho agora uma repetição na rede também, assim como eu tenho aqui. Né? Aí você fica, tá, Júlio, mas por que a gente não vê isso em raio-x? Bom, o raio-x, ele não tem polarização, ele tem polarização, mas ele não tem spin. Né? O fóton não tem spin, o spin é nulo. Agora, o nêutron não. Né? O nêutron tem um spin intrínseco. E esse spin intrínseco, ele interage com o spin dos elétrons no átomo. Então, assim, e aí vem algumas diferenças. O raio-x, ele interage com a nuvem eletrônica. Os nêutrons, na parte cristalina, ele interage, na verdade, com os núcleos. Ele não enxerga muito bem as luzes eletrônicas, a não ser que tenha ordenamento de spin, a não ser que ele tenha spin. E aí a brincadeira passa a ser essa, né? Ou seja, se eu tenho um ordenamento a longo alcance e eu tenho uma interação, né? Ou seja, ele tem um espalhamento devido a esse ordenamento, então é de se esperar que a gente também tenha alguns picos, né, por conta desse ordenamento. E a coisa acontece, tem uma similaridade realmente com a estrutura cristalina. Então, se eu tenho, por exemplo, todos os átomos ordenados ferromagneticamente, né, eu vou ter, de se esperar que os picos estejam, inclusive, em cima dos picos cristalinos, né, porque a estrutura se repete de maneira igual. A gente tem outros tipos de ordenamento magnético também. Então, a gente tem um ferrimagnético colinear, né, onde a gente tem um acoplamento antiferromagnético, mas com os momentos com amplitude diferente. Deixa eu mudar aqui para a ponta dupla, ficar mais fácil. Eu tenho o ordenamento e o acoplamento antiferromagnético, porque o total, né, minha magnetização é nula, mas eu tenho um ordenamento a longa distância. Eu posso ter um antiferromagnético, mas só que, né, com uma célula um pouco maior, ou seja, eu tenho pares, eu tenho o acoplamento dado por esse tipo de pares aqui. Isso faz com que a minha célula unitária fique maior. Eu tenho alinhamentos não colineares e tenho também uma estrutura que a gente chama de incomensurada, ou seja, você tem ondas de spin, por exemplo, isso costuma acontecer. Tá, então, o que eu enxergo? Né? O que eu espero disso? Então, a primeira linha aqui, né, é só a estrutura cristalina. Então, vamos dizer que eu tenho uma estrutura tal que é unidimensional. Então, tem os átomos dispostos aqui, né? Esses átomos dispostos vão me dar uma rede recíproca, né, dessa forma. Beleza. Se o meu ordenamento é todo ferromagnético, o que acontece? Eu tenho, para cada átomo, eu tenho um spin apontado para um lado. Então, eu vou ter picos na mesma posição dos picos que eu teria, né, na minha rede recíproca. Se eu tenho agora um ordenamento antiferromagnético, isso quer dizer que eu tenho agora uma rede maior. Né? A minha rede fica maior. A minha repetição, agora o meu bloco de repetição é um pouco maior. Isso vai criar o quê? Vai criar picos intermediários. Né? E conforme eu aumento essa rede, eu consigo mais picos ainda. Então, repare que eu tenho, sim, dentro da difração de nêutrons, picos que são relativos à estrutura magnética e à estrutura cristalina em si. Eles podem ou não coincidir. Quando eles não coincidem, é o melhor dos mundos. Eu consigo separar bem as duas fases.
mas quando eu tenho os picos sobrepostos, a coisa começa a dificultar um pouquinho. Bom, primeira coisa, como é que eu faço, então, para definir a estrutura? É a mesma coisa? Não, não é. Porque, vamos dizer aqui, para cada... Vamos pegar uma estrutura cúbica uma estrutura cúbica simples. Aqui eu tenho 3 maneiras diferentes de indicar um ordenamento magnético. Então, repare que para cada rede que vocês conheciam, cristalina, eu tenho outras N possíveis de estruturas magnéticas. Então, o FULPROF não tem essa lista de estrutura magnética com ele. Então, essa é a parte que começa a ficar chata. Porque o primeiro passo, na verdade, é identificar onde é que estão os picos magnéticos e dali, a partir deles, descobrir qual é a estrutura magnética associada. E antes disso, é bom, a gente tem que descobrir também, que é uma coisa que acaba sendo também força na mão, qual é o vetor de propagação dessa rede. A estrutura cristalina também tem, né? É o Hzinho que a gente estava usando até agora, que agora eu estou chamando de Hzão. Só que, quando a gente vai fazer, né, o cálculo do espalhamento, a gente vai somar a esse H da estrutura agora um K. Né? Então, se eu tenho um ordenamento ferromagnético, em que a estrutura cristalina e magnética batem uma sobre a outra, então esse K é igual a 0. A minha propagação, esse vetor de propagação é igual a 0. Mas se eu tenho agora acoplamentos antiferromagnéticos, eu começo a ter uma tendência de ter um K agora semi-inteiro. Né? Grosso modo, é isso que acontece. E a magnetização acaba sendo, né, o sinal da magnetização dada por essa expressão aqui embaixo, onde S, né, é a componente de Fourier, ou seja, é o que a gente usa na base de dados para calcular agora esse novo fator de estrutura. Isso foi descoberto, né, já no início do século passado. Né, não lembro agora quem, eu devia ter colocado o artigo aqui, acabei esquecendo, mas o cara estava pesquisando o monóxido de manganês, e aí, quando ele fazia aqui uma medida ambiente, né, ele via aqui 2 picos aqui entre 0 e 50, e quando ele baixava para 80 Kelvin, ele começava a ver outros picos. Então, ele via esse pico aqui e via esses outros 2 picos aqui. E aí, se nada mudou na estrutura, se você faz o raio-x dessa amostra, essas duas temperaturas, você obtém o mesmo difratograma. A diferença, de repente, é só, né, no parâmetro de rede, já que você esfriou, então a amostra ficou um pouco menor e tal. Mas quando você faz o nêutron, não aparecia aqui. Ou seja, é uma clara evidência de que você tem realmente uma interação dos nêutrons com a estrutura magnética do material. No caso aqui, o K é o meio. Ou seja, a gente tem um ordenamento antiferromagnético para esse isotrópico, no caso, para esses átomos de manganês. Então, aqui tem um outro exemplo, né, desse composto aqui, enorme. Isso está, inclusive, no FULPROF também, lá nos exemplos. O composto, tá? Não o gráfico em si. O gráfico eu peguei o paper. Então, eu tenho vários difratogramas aqui de nêutrons, né, entre 290 Kelvin e 1 Kelvin e meio. E aí, quando próximo aqui de 140 Kelvin, começa a aparecer um pico aqui, que eu tenho uma transição, né, magnética, a transição de Néel, em que agora tem um acoplamento antiferromagnético aqui nesses íons de manganês. Então, aqui tem mais um exemplo aqui dessa estrutura aqui, desse material aqui. Então, aqui no caso, ele tem é possível que tenha mais de um vetor de propagação. Então, tem um K igual a 0 em que os picos magnéticos batem com os picos, né, de Bragg normal, né, da estrutura cristalina, mas também tem a gente pode ter uma outra propagação, e aqui no caso é bem quebrada mesmo. Nessa rede aqui, ela tem, acho que, se não me engano, ela não chega a ser incomensurada, acho que é incomensurada, né? Que esse cara aqui, esse delta aqui, ele não é
um inteirinho bonitinho, ele é bem quebrado, então aparecem esses picos que são até parecidos com picos satélites, né? Então em torno, o próximo de outro pico de rede cristalina. Então qual é a brincadeira? A brincadeira é, você precisa fazer uma medida, né, em uma certa situação que você não tenha ordenamento magnético, geralmente com temperatura. Então, se uma temperatura mais alta, faz a medida e faz o refinamento daquela estrutura. Então, ali você vai ter todas as informações daquela estrutura. E depois você baixa a temperatura, vai até a temperatura do ordenamento magnético que você quer e vê os picos que apareceram a mais. Com esses picos, né, o Fullprof ele te dá uma ferramenta para a gente calcular o vetor de propagação. Né? Além disso, se você sabe qual é a estrutura, sabe a posição dos átomos magnéticos na rede, a gente usa um outro programa, aqui eu vou comentar com vocês diretamente, que é o Bezer-Raps, que a gente, com ele vai te dar uma série de estruturas possíveis para aquela estrutura cristalina. Então, você tem o K descoberto pelo K-Search e tem algumas estruturas magnéticas que a gente descobre ou a gente lista através desse outro programinha que é o Bezer-Raps. E a partir disso é tentativa e erro. Né? É pegar uma dessas estruturas, monta o PCR com uma fase a mais, a gente adiciona uma fase e aí com essa fase a mais a gente vai fazendo o teste. Pô, esse grupo de simetria funciona? Não funciona. Coloca o outro e vai substituindo. Então essa é a maneira mais simples que o Fullprof consegue te mostrar, refinar. Mas também existem, né, outras maneiras também. Não sei se vai dar tempo, deixa eu ver que horas são. São 3h30. Vou só mostrar aqui os dados aqui, né? Então, o que eu vou brincar com vocês é desse composto aqui. Então, ele também está lá como exemplo do Fullprof, né? No caso aqui, os átomos magnéticos são o ômio e o níquel, né? Já sabe quais são as posições deles, sabe que esse composto cristaliza nesse grupo espacial, né? E deixa eu só mostrar para vocês. Onde é que está? Aqui. Então eu vou pegar esse cara aqui, vou carregar, né? E no Fullprof eu vou mostrar para vocês como é que é. Então, vem agora no Fullprof. Vou abrir esse cara aqui. Beleza? E vou rodar ele de princípio. O que acontece? Então, esse é o difratograma completo, obviamente. Né? Repara que também, como tem dois conjuntos desses tracinhos aqui, realmente o Fullprof entende, né? Para o Fullprof são duas fases. Tá bom? Eu não fiz grandes refinamentos aqui, apenas peguei lá no Fullprof para mostrar a vocês. Então, vamos ver como é que fica dentro do Fullprof agora. Só para vocês saberem como é que é. Então, aqui em Refinement, tem duas fases. Essa é a fase cristalina, né? Bonitinho aqui. Está tudo em vermelho porque tem que ter a relação com a outra fase. E aí tem que ter mesmo. Né? Inclusive, a escala. Aqui os átomos bonitinhos. Então, aqui eu estou refinando, né, essas posições aqui. Né? Então, o oxigênio não está em vermelho porque o oxigênio não é magnético. Então, não tem o cara lá. Né? E quando eu vou para a fase 2, tá tudo bonitinho aqui, certinho. Aqui, como é que fica? Então, criado duas colunas aqui, né? Que tem o vetor, que me diz qual é o vetor de propagação. Não é esse aqui, na verdade, esse aqui não é o vetor de propagação, mas qual é o vetor de propagação que eu estou pegando, e aqui é o tema de rotação. E o tipo, agora eu tenho que colocar. Se ele é uma terra rara, eu coloco um J na frente para indicar que eu tenho, né, que o magnetismo dele é mais alto, né, o J. E eu preciso colocar qual é a valência dele. Né, aqui no raio-x também é necessário se você tem valências diferentes. Né? Aqui, no caso, tem que colocar sempre. E no níquel é um M porque a magnetização é um pouquinho mais baixa. Esse C1 e C2 aqui
Esses caras aqui são os caras que vão me dar a amplitude do meu momento magnético. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou dar um OK aqui e vou zerar essa fase aqui, só para vocês terem ideia de qual é a diferença que tem quando eu zero a fase magnética. Bom, então aqui deu até pau. É porque ele tá fazendo ajuste de alguma outra coisa. Acho que o melhor depende de fazer isso aqui. Qual é o bichinho aqui? 59.15. Tá. Eu já sei por quê. Deixa assim. Aqui eu vou desmarcar esse. Torcer para não dar pau. Agora rodou. Agora, reparem a quantidade de pico que tem, que não tem nada a ver com pico cristalino, né? Ó, esse pico aqui não é cristalino. Esse pico aqui não é cristalino, só esse aqui. Esse também não é. Esse aqui também é magnético. Aqui. E até, né, até com 230 bem alto também. Então esse cara aqui, por exemplo, fatalmente deve ter dado bastante trabalho para poder descobrir qual é o K dele, né? Ou seja, porque quando a gente faz a busca, deixa eu mostrar aqui para você onde é que fica o K. Aqui, ó, vetor propagação. Aqui, ó, meio, 0,5. Na fase 1, que ela é cristalina, também existe aqui, só que a gente não coloca. Né? Não tem nenhum vetor de propagação diferente. Mas o K também, quando a gente faz essa busca, quando a gente vai estar buscando qual é o K, o Fullprof também dá uma lista de possíveis K. E aí a gente tem que ficar catando. Aqui, ó, é o K-Search. Geralmente, então, como é que a gente faz isso? A gente, com esse difratograma que eu acabei de colher aqui, eu abro aquele difratograma com o implotar, e aí eu vou marcar os picos, vou dizer onde é que está uma posição dos picos, salvar um arquivo com aquela relação de picos, e dentro do próprio implotar também tem um atalho para o K-Search, e aí ele vai mostrar, olha, com esses picos aqui você tem essa listagem de picos possíveis, essa listagem de vetores de K possíveis para você usar. Então, é uma coisa bem de tentativa e erro mesmo, que é bem enrolada. Para esse caso aqui, deixa eu só fazer outra coisinha. Então, vamos lá. Como é que fica aqui dentro do Phases, né? Então, aqui é a fase cristalina, bonitinha. Então, quando eu vou para a segunda fase, eu tenho que dizer aqui que é uma fase magnética. Repare a diferença. Então, estrutural, fase magnética. Né? Aqui é igualzinho, não muda nada. Ele está usando a pseudo void. Mas na simetria, reparem que eu tenho outra coisa aqui, né? Vamos voltar aqui. Nessa fase aqui, na fase estrutural, eu tenho IMMM. E na fase magnética, o I-1. Esses caras aqui, na verdade, a gente coloca diante daquele do que o Fullprof mostra pra gente. Que é a parte que a gente vai usar esse programinha aqui, ó. Ok? Onde é que tá? Esse cara aqui. Então eu preciso do K, preciso dos átomos, posições atômicas, né? Eu preciso também verificar qual é a zona de Brillouin, né, que eu estou trabalhando. E eu consigo também escolher se eu quero vetor polar, vetor axial e tal. Então, quando eu faço essa brincadeira e rodo, ele cria um programa, eu crio um arquivozinho de saída, em que ele me mostra todas as possíveis estruturas magnéticas. Vamos dentro do PCR para vocês verem como é que é. Então, aqui eu estou com o PCR aberto. Essa é a primeira fase, não mudou nada, tudo bonitinho. Agora, na segunda fase, reparem, aqui, ó. Essa linha aqui não tem, aqui embaixo, né? O que muda são esses três caras aqui. Vou voltar aqui, ó.
coisa estrutural S000, magnética, dependendo de como eu vou escrever a minha base, né, para replicar os átomos da rede, eu vou ter números diferentes aqui, né? Então eu tenho duas simetrias, né, possíveis. Aqui o número de vetores de base. E esses caras aqui são aplicados para encontrar esse C1 e C2 aqui. Na verdade, é C1, C2. Esse aqui é um vetor de base, né? Isso é vetor de base, isso é vetor de base. Então aqui eu só uso C1 e C2. Se eu quiser refinar o C3 aqui, por exemplo, vai dar ruim. Se eu estivesse fazendo alguma coisa com momento magnético já de puramente antiferromagnético, eu poderia ter um -1 aqui, por exemplo, um acoplamento já com -1, né, daqui para cá, por exemplo. Então esse é um exemplo, e o outro, vou abrir esse ROBCAD 1 aqui, ó, a coisa já muda, ó. Aqui eu já tenho uma outra maneira de apresentar, né, o meu sistema, a minha base, né? Então aqui está dessa maneira, 1 menos 1 menos 2, e aqui com 1 menos 1 menos 1, eu tenho essa outra maneira de apresentar aqui. Tanto que aqui eu já tenho, né, alguma coisa que já me indica que são a magnetização em si. Beleza? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui para mostrar que é para terminar. Eu vou colocar a escala igual para os dois de novo. E vou deixar aqui. Se eu salvar, vou carregar esse RobBS aqui, salvar e rodar. Beleza, né? Todo mundo viu aqui, tá bonitinho. Quando eu vou agora, uso onde é que tá? Eu apaguei ele, né? Eu abro aqui agora o Fullproof Studio e vou buscar esses dois caras aqui, ó. Um FST. Aqui é uma fase só, né? Eu venho aqui. Ele me mostra os átomos, e onde tem alguma coisa magnética, ele vai me mostrar qual é a direção, né, do meu átomo. Eu tenho aqui a lista da coisa aqui, lista de momento magnético. Ó. Então, o ômio nessa posição, ele tem essas componentes aqui, né, com essa magnetização total. O ômio nessa posição aqui também vai ter isso aqui. O ômio 2 e por aí vai. Pode ter casos que eu tenha, na verdade, né, diferença de um ômio para o outro, ou pelo menos a direção em que o momento pode ser diferente. Um níquel com um momento bem mais baixo. Beleza? Alguma dúvida? Terminando o tempo, Sandra. Quase. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Ninguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa ao professor? Todo mundo entendeu 100% do que ele falou? Não entendeu nada? 100% é difícil. Tem que processar. Porque ninguém tá perguntando, né? Por isso que... Você não, Júlia, porque você é especialista, mas não tem mais ninguém perguntando aí. Quem dera. Meu sonho tá aí no nível do Júlio, do seu. Não, o Colasso colocou aí que eu sei muito mais não, isso aí é conversa dele, eu me distanciei, infelizmente eu me distanciei um pouco dessa parte de Rietveld, porque tem uma professora no nosso grupo que realmente, ela é especialista, que é a professora Ada, que também trabalha bastante com isso, aí ela que é especializada em Rietveld lá no grupo de luminescência, né? Mas realmente é uma técnica assim que, a princípio, quando eu olhei, quando eu peguei pela primeira vez, né?
parecia só ficar, né, controlando botõezinhos, né, Júlio? Mais ou menos isso. Ainda mais naquele DBWS lá, triste que a gente aprendeu pela primeira vez. Mas vocês veem que por trás tem uma coisa muito... Tem uma matemática, né? Tem muita estatística, né? Então, é importante que você entenda o que você está fazendo, né? Para você poder evoluir no entendimento dessa técnica. Não é uma coisa... pode ser uma coisa simples, você pode pedir para alguém refinar e, sei lá, aperta alguns botões lá e, por acaso, consegue um bom refinamento. Mas se você perguntar alguma coisa da estatística, por exemplo, hoje eu aprendi muito sobre esses fatores R, né, com que o Júlio, que o Colasso falou. Então, tem muita coisa por trás que eu acho que vale a pena vocês investirem um tempo nisso, principalmente para quem está trabalhando com física da matéria condensada, quem está trabalhando com materiais, né? Então, dá uma olhada nos artigos, né? Vocês deram Júlio, vocês deram algumas dicas aí de artigos, de livros, deram, né? Sim, tem alguma coisa ao longo do caminho, mas qualquer coisa a gente também... Bom, a ideia, na verdade, é que depois, se tiverem com dúvida e tal, é entrar em contato que a gente tem alguma coisa. Mas a gente foi dando, sim, tanto de paper quanto do livro. Deixa eu abrir aqui. Não, então, é isso, né? Como é que o pessoal entra em contato com vocês? Vou colocar meu e-mail aqui, para vocês brincarem. Então, aqui, Tedesco. E você, de vez em quando, vai lá na UERJ também, né? Ué. Tedesco, arroba... Não, faltou o Gmail, né? .jcg, não, eu digitei errado, totalmente errado. Aqui, beleza. Agora sim. Tá. E você, se você quiser falar um pouco aí, fazer uma propaganda lá da pós da sua instituição, fica à vontade também, né? A gente tem pós 6 lá, tá? Se vocês quiserem ir para lá, se quiserem... Nota 6. Se quiserem fugir um pouco da física e fazer modelagem computacional... Mestrado e doutorado? Mestrado e doutorado. Tem bolsa? Tem. Tem bolsa? Opa, então eu que vou lá fazer. Então, a gente estava... a entrada costuma ser anual lá. Nunca entendi o porquê. Mas, como acho que teve uma baixa procura agora, por conta da pandemia, está até aberto o processo seletivo, se eu não me engano. Então, quem quiser se aventurar na modelagem computacional... Você tem o link aí? Tem como você procurar aí rapidinho, botar aí para o pessoal dar uma olhada? Cara, pior é que eu não tenho, não. Depois eu te cato e te mando, que seja. Bota no Classroom depois também. Melhor, exatamente. Eu esqueço que tem a ferramenta, eu coloco por lá. Aí, mas quem quiser se aventurar, fique à vontade. Temos bolsa de mestrado e doutorado. Opa. Então, acho que é isso, né? Eu agradeço. Na verdade, o Colasso também tá doido para poder orientar por lá também, inclusive. Ah, é? Então, aí, pessoal que é da UERJ pode conseguir uma coorientação, né? Pela pós aqui. Pela nossa pós, né? Pode também fazer eu não sei se o seu aluno pode fazer o EUF, né, para entrar na pós da UERJ e você coorientar também, é uma possibilidade, né? Também eu já coorientei um aluno com o Vinícius já um tempo atrás, mestrado. Também é possível. Também é possível. Então, para quem quiser aí se aventurar aí na parte de Rietveld, o Júlio também ainda está trabalhando com magnetismo? Faz um tempinho que eu não brinco com isso, mas... É mesmo? O que você está fazendo agora, então? Hã? O que você está fazendo agora? Tentando sobreviver na pandemia. Mas não, na verdade, eu estava mais enrolado com os TCCs. Aqui, lá em cima só tem engenharia, né, cara? Então, é mais complicado de arrumar, de trabalhar com isso. Mas eu tenho as ideias, eu ver se eu tenho que entrar em contato com o pessoal da Unicamp lá para poder fazer umas amostrinhas e começar a medir alguma coisa por lá. Mas ainda é algo parecido com o que o grupo do Pedro Von Ranke faz, né? Magnetismo, né? A diferença é que meu lado é mais experimental e eles eles fazem a coisa mais teórica. Tem uma galera lá experimental também agora, né? Também, dizendo que é experimental. Paula, né? Que acabou de entrar no grupo. Enfim.
Então é isso, gente. Eu só tenho a agradecer, então, professor Júlio, por ter participado mais uma vez desse evento, né? Acho que já é o 3º curso de Ritual que eles oferecem. Eu acho que E sempre tem uma demanda, né? Sempre tem. A gente está querendo fazer um com mais horas, um pouco mais de detalhes, mais, um pouquinho depois da metade do ano, né? Porque a gente vai ter, o período vai até maio, não é isso? Isso. Aí depois, entre maio e junho, acho que vai ter as férias, mas tanto eu quanto o Colasso está um pouco enrolado, mas aí no final do outro período, a gente está querendo ver, dependendo da quantidade de semanas que a gente vai ter de recesso, a gente fazer um com a semana inteira, a tarde inteira, algo do tipo igual assim. Do Sazak, né? Parecido com aquele do Sazak. A gente fez uma vez em Friburgo, foi bom, foi legal também. E aí a ideia agora é repetir aí na UERJ Maracanã. Tá. Então o pessoal fica de olho aí. É todo mundo da UERJ? Tem alguém de fora da UERJ aqui no... Desculpa, gente, meu telefone tá... Todo mundo é da UERJ? Eu não sei, não conheço ninguém. No outro curso eu perguntei, mas aqui eu esqueci de perguntar, então agora eu não sei. E acho que o pessoal já está saindo porque está começando outro evento. Uhum. Então, eu acho que também a gente tem que encerrar aqui, né? Beleza. Então, valeu, Sandra. Mais uma vez, obrigado por ter me chamado. Eu que agradeço pela presença e pelo excelente curso aí que você sempre vem dando com o Colasso, que vai aí, né, ajudar um pouco aí os nossos alunos, né? Muito obrigada. Pelo menos gerar aquela duvidazinha, né? Ou duvidazona. Tá bom, vou parar a gravação aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.